Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, muito boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, muito boa noite. Estamos hoje aqui na segunda-feira, dia 7 de outubro de 2024, às 21 horas, começando agora o nosso programa, O Homem Espírita, aqui através da Associação Espírita Cartas, no seu canal do Instagram. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. É um prazer estar sempre aqui convosco, estar sempre aqui com vocês, para que a gente possa continuar aí os nossos estudos, né? Os estudos do homem espírita. Gratidão à nossa espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade que nos concede desenvolver esse trabalho, desenvolver esse projeto. Gratidão aos nossos guias e mentores espirituais. Gratidão a todos. Gratidão aos nossos guias e mentores espirituais. Gratidão aos nossos anjos guardiões, que estão sempre também presentes aqui conosco. Gratidão aos nossos irmãos, queridos mentores, aos nossos irmãos benfeitores, coordenadores desse programa, coordenadores desse projeto, que nos auxilia, que nos inspira, que nos conduz, que nos apoia, que nos ajuda a estar presentes aqui nesse momento. Gratidão também aos nossos irmãos desencarnados que são encaminhados até esse momento de estudo, até esse momento de trabalho, esse momento de oração, de meditação, de conexão com essa nossa doutrina espírita, essa nossa doutrina que é reveladora e consoladora para nós, que nos auxilia, que nos ajuda muito. Gratidão por essa doutrina que nos ajuda a conduzir, nos conduz, né, por essa jornada de evolução espiritual, de evolução moral. Então, gratidão a todos vocês, gratidão por estarem nos acompanhando, gratidão por você que está aí nos acompanhando presencialmente, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Gratidão por você também que vai nos acompanhar depois. Talvez em outro momento do dia, bom dia, boa tarde ou boa noite, né, que estará conosco aí nos acompanhando também em outros momentos do dia. Então sejam muito bem-vindos. Para nós é uma gratidão enorme estar aqui nesse momento conectados para que a gente possa desenvolver um pouco mais o nosso conhecimento através nosso conhecimento da doutrina, dessa doutrina espírita, né, que tanto nos ajuda, não é? Nós estamos trabalhando aqui nesses nossos estudos. Nós já estamos trabalhando, né, para quem está começando agora, nós estamos aí já estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos então a todo programa a gente vem fazendo o que eu chamo de uma leitura comentada, né? Para que a gente vá entendendo um pouco mais a respeito do que o nosso codificador Kardec se dispôs a fazer, a gente entender um pouco o que os Espíritos nos traz para nós através dessa codificação, através do trabalho de Kardec, né? A gente poder conhecer um pouco mais o mundo espiritual, a gente entender um pouco mais a nossa doutrina. Então o trabalho que a gente vem fazendo aqui, né, a minha intenção é que nós passemos por todas as obras, né? Então a primeira obra do Allan Kardec, a primeira obra codificada, a primeira obra juntada, né, por Allan Kardec, então foi o Livro dos Espíritos. Então por isso nós estamos aqui iniciando por ele, né? A gente começa por ele todo esse trabalho, né, de evolução aí para a gente poder ir conhecendo um pouco mais, não é? Nos outros programas a gente tem vindo então fazendo, né, esse trabalho, essa evolução das perguntas, a gente vem lendo, né, a gente lê a pergunta que Kardec fez para os espíritos e lê então também a resposta que os espíritos deu a ele. E aí a gente faz um pequeno comentário, se é possível fazer um comentário, né? E aprendemos um pouco mais com esse processo, trazemos
e trazemos esse aprendizado para o nosso dia a dia, para que a gente possa entender também a nossa posição aqui diante da humanidade, diante do mundo, né? Então isso é o trabalho que a gente tem feito, é os estudos que a gente tem feito aqui, para que a gente, né, e para que eu também possa conhecer um pouquinho mais, para que vocês também possam conhecer um pouco mais dessa doutrina. Então lembrando que, né, Kardec lá em 1856, quando ele começa então a se desenvolver, quem era Kardec? Kardec, um cientista, né, ele é um cara extremamente envolvido com as ciências, envolvido com os estudos, né, era um cara formado em várias, né, com vários cursos diferentes. Ele era médico, ele era teólogo, ele era médico, ele era educador, né? Ele era filósofo também, ele tinha filosofia também, né? Então ele tinha sob o seu conhecimento a ciência, ele tinha sob o seu conhecimento a educação, ele tinha sob o seu conhecimento a filosofia. Então era um homem extremamente envolvido, né? Escritor, não é? Discípulo de Pestalozzi, não é? Então ele era um homem extremamente envolvido com a cultura, não é? E aí quando convidaram Kardec para poder começar a participar daqueles fenômenos que estavam acontecendo naquela época, que era o fenômeno das mesas girantes, o fenômeno das mesas dançantes, que eram fenômenos espíritas, né? Onde se juntava um grupo de pessoas e aí faziam perguntas para essas mesas e essas mesas respondiam com toques no chão. Isso depois evoluiu para uma cesta em cima da mesa, com uma lapiseira, um lápis, né? uma pena, e essa pena ia apontando as letras, iam se formando palavras, e assim isso foi evoluindo. E Kardec, então, quando veio para esse movimento, Kardec, então, esse homem cientista que veio para esse movimento, cético, né? Não acreditando em nada disso que estava acontecendo, começou a perceber, a partir dali, que algumas respostas que eram dadas ali naqueles fenômenos, algumas respostas que eram dadas ali naqueles movimentos, tinham respostas inteligentes, eram respostas formuladas. E aí então começou a trazer essa curiosidade. Kardec então começou a ficar curioso a respeito disso. Começou a ficar curioso por essas respostas, que eram bem formuladas, que eram bem construídas, eram respostas inteligentes, com base na ciência, com base numa série de questões que ele já conhecia, não é? E aí então ele começou a se envolver com isso, começou então também fazer os estudos e anotações, começou a fazer anotações e comparações, começou também a se envolver em todo esse movimento de maneira mais profunda, começou a pesquisar a respeito disso, começou a pesquisar a respeito daquelas respostas. E aí começou então a ter mais contato, não é? Isso evoluiu para os médiuns, evoluiu para pessoas que recebiam, não é? Que incorporavam nelas espíritos, dos quais também traziam respostas já aí psicografadas, não é? E aí então Kardec começa a se envolver com isso, e aí então Kardec começa a montar uma estrutura. Kardec monta uma estrutura de pesquisa científica em torno disso, não é? Qual que foi o método de pesquisa científica que ele elabora? Ele começa a usar então a análise de discurso. O que é análise de discurso? Ele começa a entrevistar esses médiuns incorporados. Ele cria perguntas, ele elabora então uma série de perguntas também inteligentes, não é? Para ele poder mergulhar mais em torno disso
e aí mandava essas cartas com as perguntas para médiuns aonde ele sabia que existia, porque também essas informações começaram a chegar até ele, né? Imagina naquela época, né, sem telefone, sem WhatsApp, sem e-mail, não é? Imagina o esforço que Kardec faz, então, para esse movimento, para começar a construir esse movimento. Foi um esforço de pesquisa fenomenal, né? Foi assim, gigantesco o trabalho que ele constrói. Ele manda, então, ele ficava sabendo que existia, né, em vários lugares diferentes. Ele mandava essas cartas com as perguntas, mandava para esses médios a mesma pergunta. E aí mandava para médios em lugares diferentes, em lugares distintos. Esperavam essas cartas voltar, analisavam essas cartas, juntavam as informações, e aí então ele consolidava uma determinada informação, uma determinada resposta com base naquilo. E aí ele começa então também a descobrir uma série de outras questões em torno disso. E aí, feito todo esse trabalho, ele consolida o primeiro trabalho, ele consolida o primeiro livro, ele consolida o primeiro manual, não é? Que é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é justamente isso. O Livro dos Espíritos é justamente esse, né, essa juntada de todo esse material. O Livro dos Espíritos é o livro onde traz todas essas informações, todas as primeiras perguntas e as primeiras respostas que foram construídas por Allan Kardec, não é? Então, o Livro dos Espíritos, ele é composto de 1009 perguntas que foram juntadas por Allan Kardec, as perguntas e as respostas. Depois desse livro vem um outro livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec, então, fez um trabalho de juntar várias partes do Evangelho com as explicações dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo, para nós, dentro da doutrina, é um manual de conduta, não é? Enquanto o Livro dos Espíritos é o primeiro livro que nos traz todas as informações a respeito da doutrina espírita, o segundo livro, que é o livro Evangelho segundo o Espiritismo, é o nosso manual de conduta, né, praticamente. Depois, na sequência, vem a Gênesis, depois vem Inferno, né, Céu e Inferno, depois vem o Livro dos Médiuns, não é? Depois, por último, quando Kardec ainda desencarna, ele deixa uma série de anotações que são transformadas, então, em obras póstumas de Allan Kardec. Então, todo esse material, e além disso, naquela época ainda tinha a Revista Espírita, não é? Ele cria a Associação Espírita Parisiense, não é? E ainda, no meio de todo esse processo, ainda eles editam a Revista Espírita, que também traz muitas outras informações. Ok? Então é isso, né? Esse é o primeiro, né, nosso primeiro momento aí para explicar para vocês, né, qual é a base aí desse nosso estudo Homem Espírita, tá bom? E o que nós temos feito então nos nossos programas, aqui nos nossos estudos, a gente tem feito então a leitura do Livro dos Espíritos. Nós estamos lendo pergunta por pergunta, resposta por resposta, e nós fazemos aqui então os nossos comentários para que a gente possa mergulhar um pouquinho mais na importância, na razão dessa pergunta, dessa resposta, trazer o aprendizado para nós em relação a essas respostas. Ok? No nosso programa passado, nós paramos na pergunta 99. Nós estamos justamente na parte, aqui no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, não é? Nós estamos na parte onde nós estamos vendo a respeito do mundo espírita ou dos espíritos. Nós estamos ainda no capítulo 1, né, no livro segundo, não é? Onde nós estamos no livro segundo, no capítulo 1 do livro segundo, não é? Que ele vem falando então dos espíritos ou do mundo espírita, para que a gente possa conhecer um pouco mais a respeito disso.
Paramos na pergunta 99. Então nós vamos dar aqui sequência hoje na pergunta de número 100. Então Allan Kardec pergunta aos espíritos a respeito da escala espírita. Então, só para a gente entender um pouquinho mais, nas perguntas anteriores, da pergunta 96, né? Tem um grupo de perguntas aqui, é um grupo de 4 perguntas, que Kardec então junta a respeito das diferentes ordens dos espíritos. E aí na pergunta 96, então ele pergunta: os espíritos são iguais? Ou bem existe entre eles uma hierarquia qualquer? E aí então os espíritos respondem: são diferentes ordens segundo o grau de perfeição ao qual chegaram, não é? Então a gente pode entender a partir daí que lá no mundo espiritual, como aqui no nosso mundo material, existem vários tipos de espíritos. Como aqui no mundo material nós temos vários tipos de pessoas. Nós temos aqui no nosso mundo material, nós temos várias classes de pessoas, não é? Se nós formos pesquisar, por exemplo, na ABEP, Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa de Opinião Pública, não é? Tanto lá nos Estados Unidos, na Europa, como aqui no Brasil, nós temos uma classificação, não é? De pessoas, classificação segundo o seu grau de estudo, segundo a sua capacidade financeira, segundo a sua posse, né, de determinadas coisas, de determinados objetos domésticos, por exemplo. Então nós somos divididos em classes sociais, né? São as classes sociais, são as classes que são utilizadas, por exemplo, em vários trabalhos, por exemplo, os trabalhos de pesquisa de opinião pública, os trabalhos de marketing, né, e conhecimento de comportamento, né, de compra. Então nós temos lá as classes A, né, pessoas da classe A, pessoas de classe B, pessoas de classe C, tem A1 e A2, tem a B1, B2, tem a C1, C2, tem a classe D e tem a classe E, não é? Então, nós enquanto sociedade, não é? Nós somos aqui, no nosso mundo material, nós somos divididos em classes sociais, não é? Lá no mundo espiritual também os espíritos são divididos em classes, né? Só que lá já não são classes sociais, lá já são classes evolutivas. Na medida em que eles se apresentam em termos de evolução, não é? Evolução moral, não evolução intelectual, é muito importante dizer isso, né? Se fosse aqui na Terra, se fosse aqui no mundo material, provavelmente nós seríamos divididos em ordens de evolução intelectual, não é? Não é assim? Quem já fez faculdade, né? Então nós temos um grupo de pessoas, não é? Quem já fez pós-graduação, especialização, nós temos um grupo de pessoas. Quem já fez MBA, nós temos um grupo de pessoas. Quem já fez mestrado, nós temos outro grupo de pessoas, não é? Quem já fez doutorado, nós já temos outro grupo de pessoas. Pós-doutorado, outro grupo de pessoas. Não é assim? Assim nós seríamos divididos aqui no nosso mundo material por classes intelectuais, assim, vamos dizer, não é? Tem aquelas pessoas que gostam de ler, né? Que são leitoras, né? Tem pessoas que não são leitoras, mas... Então, nós seríamos divididos dessa maneira. Lá no mundo espiritual também existe essa divisão, né? Só que lá, qual que é a divisão? Eles são divididos em diversas ordens de evolução. E aí Kardec pergunta: há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição
entre os espíritos? E aí então os espíritos respondem que o número é ilimitado, pois não existe entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira, e assim se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Todavia, se consideramos os caracteres gerais, elas podem se reduzir a 3 principais ordens. Podem colocar em primeiro lugar, então, os espíritos de primeira ordem, aqueles que chegaram à perfeição, os espíritos puros, chamados espíritos puros. Os de segunda ordem alcançaram a metade da escala, o desejo do bem e a sua preocupação. Então, aqueles espíritos que já se preocupa com o bem do outro, não é? Já se preocupa com o bem do outro e já deseja o bem ao outro, ao seu irmão. Esses são os espíritos de segunda ordem. Os de última ordem são aqueles que estão ainda no início da escala. Os espíritos imperfeitos são caracterizados pela ignorância, pelo desejo ao mal e todas as más paixões que lhes retardam o progresso. Então a gente já pode observar, né, nós já aprendemos aqui, por exemplo, né, nessa nossa existência, quando nós olhamos para os nossos irmãos, quando nós olhamos para as pessoas, aqui no mundo material. Quando nós olhamos para as pessoas e desenvolvemos esse olhar espiritual, né, que é uma coisa que eu sempre faço esse comentário, eu sempre comento aqui nas nossas lives, sempre comento aqui nos nossos estudos, nós precisamos de desenvolver esse olhar, nós precisamos de desenvolver o olhar espiritual. Ou seja, quando eu olhar para o próximo, eu o ver como um espírito, eu o ver como um espírito em evolução. Isso é muito importante. Aí, nós temos então essa relação que nós podemos fazer. Ah, César, mas como é que eu vou olhar para uma pessoa que está fazendo mal e eu ter esse olhar espírito, esse olhar de espírito, né? Ter esse olhar espiritual? Basta nós entendermos essa ordem, por exemplo. Aqueles que talvez estejam ainda fazendo coisas aqui na Terra que são coisas que fogem ao padrão moral das nossas relações, a gente já pode perceber que ele então é um espírito de terceira ordem. Ou seja, são espíritos caracterizados ainda pela sua ignorância, pelo seu desejo ao mal, pelas más paixões que o conduz. Esses são os espíritos que estão aqui na Terra, na sua melhor versão. Olha só que louco. Estão aqui na sua melhor versão, no entanto, estão aqui em evolução. E nós precisamos de ter esse olhar para eles. Nós precisamos de entender isso. Esse é o nosso desenvolver moral. Quando o nosso Pai pede, por exemplo, lá no Evangelho, amai os vossos inimigos. O que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo para nós para que a gente possa ter esse olhar para os nossos irmãos. Olhe com um olhar espiritual. Olhe para um irmão que ele está em evolução. Por isso o nosso Pai pede caridade. O que é a caridade? Bondade no coração, indulgências, a gente entender e aceitar as limitações do outro e perdão às ofensas. Então observa que quando o nosso Mestre Jesus vem à Terra e começa a ensinar essa boa nova, começa a trazer essas leis para as relações humanas, ele já sabia, ele enquanto Cristo, não é? Ele enquanto espírito de primeira ordem, espírito puro, ele já vem com essas informações, já vem com esse ensinamento para nós. E coloca isso no Evangelho, e o Evangelho nos chega agora, para que a gente hoje em dia, nos chega às nossas mãos, para que a gente possa praticar isso.
Então percebe que quando eu consigo fazer quando eu consigo observar, quando eu consigo dar olhar ao outro como um espírito, entendo essa ordem, né, espiritual, as coisas começam a facilitar para nós, para o nosso entendimento, né? Essas dificuldades que nós temos, por exemplo, com relação às relações humanas, nós vamos tendo um pouco mais de condição para a gente poder entender esse processo evolutivo nosso e dos nossos irmãos. Bom, e aí vem a sequência então 98, 99, nós tínhamos parado na 99, e aí nós precisamos então de entrar aqui na questão número 100, onde vem falando da escala espírita, não é? Eu fiz essa leitura dessas duas questões rapidinho, para a gente poder introduzir então esse nosso tema de hoje. Kardec coloca assim: observações preliminares, né, na escala espírita. Então vem ele fazendo o seu comentário, tá? O comentário então de Kardec, depois de ter feito todo o trabalho, né, de juntar essas informações juntamente, né, não pela sua cabeça, mas juntamente com o auxílio dos espíritos também codificadores que o ajudaram naquele momento. A classificação dos espíritos se baseia sobre o grau do seu adiantamento, sobre as suas qualidades que adquiriram e sobre as imperfeições das quais devem ainda se despojar. Então, olha só, a classificação, ela se baseia, né, no grau de adiantamento. E como é que nós avaliamos esse grau de adiantamento? Como é que nós avaliamos um espírito, se ele é um espírito adiantado, mais adiantado ou menos adiantado? Existe um critério. Qual que é o critério? As qualidades desse espírito. As qualidades que esse espírito adquiriu. Não qualidades físicas. Não são qualidades físicas, qualidades intelectuais, mas qualidades morais. Ah, César, mas onde que eu me balizo? Qual é a base dessas qualidades morais? As leis que o Mestre Jesus coloca para nós. Essa é a base suficiente para que você possa se desenvolver ou não. Quais que são as leis básicas? Primeira lei básica. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus com toda a sua força, amar a Deus com todo o seu intelecto, amar a Deus com todo o seu sentimento, amar a Deus com toda a sua razão, amar a Deus com toda a sua intelectualidade, amar a Deus sobre todas as coisas. A causa primeira de tudo, Deus. Entender que Ele é a causa primeira de tudo, Deus. Ok? Essa primeira lei, incontestavelmente, é a primeira lei para que a gente possa se desenvolver. Segunda lei, amar ao próximo como a ti mesmo. Essa é a segunda lei, semelhante à primeira. Exatamente isso que é dito no Evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então essa é a segunda lei, amar ao próximo. E aí vem as outras leis. Amar o seu inimigo, né? Fazer o bem, ter um coração bondoso, ser indulgente, perdoar as ofensas. E aí vem as outras leis naturais que nós conhecemos então a partir do Evangelho. Muito bem. Que qualidades
são essas, que qualidades são essas que os espíritos então adquirem no seu processo evolutivo? Exatamente aí. Você já consegue amar a Deus sobre todas as coisas? Você percebe que essas leis, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, amar os seus inimigos, você percebe que por trás delas existem as nossas dificuldades pessoais? Quais são as nossas dificuldades? Quais são as nossas paixões? O que nos dificulta evoluir para esse movimento? Orgulho, egoísmo, vaidade, impaciência, inveja, exagero nas coisas, poder, desejo de prestígio, não é? Então, percebe que essas nossas paixões, elas dificultam nós avançarmos para isso. Estes espíritos que trazem as qualidades, os espíritos de primeira ordem, é exatamente aí que eles são medidos, é exatamente aí que eles são mensurados. Então, as qualidades que eles adquiram são essas qualidades. As qualidades diante dessas paixões, diante dessas leis que eles conseguem cumprir. Então, olha só. Nós já aprendemos aqui essas duas questões. Como é que é a classificação dos espíritos? Eles se baseiam no seu grau de adiantamento. Então, quanto que eu já estou adiantado? Não é? Como é que eu mensuro esse adiantamento? De 0 a 10. Qualidade que eu adquiri. E sobre as imperfeições. O que é analisado também? As imperfeições das quais devo ainda despojar. Então é dessa forma. Primeiro, as qualidades. Segundo, as paixões, as imperfeições que eu tenho que despojar. Todos nós que estamos aqui na Terra, todos nós, toda a população, toda a humanidade que está aqui sobre essa Terra, sobre o planeta Terra. Por que nós estamos aqui? Qual que é o critério para você poder encarnar aqui no planeta Terra? Está nascendo uma criança hoje. Qual que é o critério dessa criança estar sendo encarnada aqui no planeta Terra? Qual que é o critério para ela vir aqui para o planeta Terra? A não ser que ela seja um espírito puro que está vindo por missão, não é? Que está vindo em missão celeste, em missão divina, não é isso? O critério para esse espírito está sendo encarnado aqui no planeta Terra, e é fácil a gente perceber isso, logo no primeiro aninho de vida da criança, primeiro 1 ano e meio, né, 2 anos, a gente já percebe. Qual que é o critério? Orgulho. Esse é o critério para ser encarnado aqui na Terra. Orgulho. É uma pessoa orgulhosa, é um espírito orgulhoso, que está ainda precisando aprender. Precisa ainda aprender a educar o seu orgulho, o seu ego, a sua vaidade. César, eu não sou orgulhoso. Fica tranquilo que daqui a pouco você vai desaparecer, então. Você vai desencarnar rapidinho. Você nem vai desencarnar, você nem vai morrer, não vai ter nem velório. Você vai sumir. E vai aparecer em outro orbe. Fica tranquilinho, fica sossegado. César, é assim mesmo? É assim. Então, o critério para nós estarmos aqui, orgulho. Então, enquanto nós não aprendermos isso, enquanto nós não desenvolvermos essas qualidades, enquanto nós não desenvolvermos tratarmos essas nossas imperfeições, não é? Nós não adiantamos. Ok? Então, olha só quanto aprendizado aqui nessas 3 primeiras linhas, né, dessa pergunta. Observações preliminares. Vamos lá. Vamos dar sequência. Esta classificação, de resto, nada tem de absoluta. Cada categoria não apresenta Cada categoria não apresenta um caráter nítido, senão
no seu conjunto, qualidades e imperfeições que têm que ser despojadas. Então é o conjunto disso, tá? Todavia, de um grau a outro, a transição é insensível. E, sobre os limites, a pequena diferença se apaga como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou ainda como nos diferentes períodos da vida do homem. Então percebe, de uma camada para outra, né, de uma evolução para outra, vai havendo um degradê, né? Vai havendo uma mesclagem, certo? Não tem uma linha tênue, não tem uma linha profunda, né, de limitação. Até aqui de 0 a 10, né? De 0 a 9, 10 para 15, 16 para 20, não tem uma linha, ok? A partir do conjunto de qualidades e de imperfeições que têm que ser despojadas, eles vão se mesclando e mudando então de nível. Acho que o melhor exemplo que ele deu aqui foi do arco-íris, as cores do arco-íris, né? A gente percebe, a gente não vê uma diferença, uma linha que separa uma cor da outra, né? As cores vão se confundindo, vão se mudando, né? Vai havendo ali uma mesclagem ali de uma cor para outra, não é? Pode-se, pois, formar maior ou menor número de classes, segundo o ponto de vista sobre o qual se considera a coisa. Ocorre aqui, como em todos os sistemas de classificações científicas, esses sistemas podem ser mais ou menos complexos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Mas, quaisquer que sejam, não mudam em nada as bases da ciência. Os espíritos interrogados sobre esse ponto podem, pois, variar no número de categorias, sem que isso tenha consequência. Alguns se armaram dessa contradição aparente, sem refletirem que eles não ligam nenhuma importância ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Olha só que importante essa colocação de Kardec. Para eles, o pensamento é tudo. Então, onde é que estão as qualidades? Onde é que estão as imperfeições que precisam de ser despojadas? Onde é que estão as imperfeições que precisam ainda ser deixadas para trás, serem educadas? Estão no nosso pensamento. Estão na maneira com que eu vejo a vida. Estão na maneira com que eu interpreto a minha vida. Ou seja, estão nos pensamentos. Então a nossa evolução, percebem isso? Olha que maravilha, né? Isso é importantíssimo para nós, esse entendimento. A nossa evolução, ela é mensurada a partir de quanto que eu consigo pensar no bem ou não. Quanto que eu consigo pensar com qualidade ou não. Quanto que eu consigo pensar nas minhas imperfeições ou não. Então, quando para entrarmos na classificação espírita, não adianta que nós vamos apresentar de físico, não é? Esse cara faz atividade física, esse cara faz crossfit, esse cara né, tem um físico bombado, tem um físico delineado, esse cara tem qualidade. Não, não é assim. Não é pela massa, não é pelo efeito corpóreo.
Ah, esse cara fez faculdade, fez pós-graduação, tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Ele é o bambambam no assunto. Não é aí. Não é dessa forma que nós seremos classificados como espíritos de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem. Mas seremos classificados, o nosso adiantamento será observado a partir daquilo que eu penso. A partir do meu estado de pensamento. Meus pensamentos são educados? Eu penso e desejo o bem? Eu trago o sentimento bondoso em meu coração? É aí que pega. Todos nós somos considerados pessoas educadas, mas os nossos pensamentos não são. Nossos pensamentos não são educados. E é aí onde se classifica. E é exatamente em nossos pensamentos que nós guardamos todas as informações, impressões, sentimentos quando nós desencarnamos. Em nosso pensamento. Quando nós desencarnamos, que nós passamos de um estado para o outro. Por isso, o nosso período de confusão, depois do período de confusão, que nós então acordamos, que nós estamos lúcidos, nós vamos ver onde nós vamos parar. E quem será o nosso juiz? A nossa consciência. O nosso juiz é a nossa consciência. Para eles o pensamento é tudo. Deixam para nós a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Gente, guarda isso. Esse é um dos maiores aprendizados que nós temos que ter. Como andam os nossos pensamentos? Você quer evoluir? Você quer adiantar? Você quer se tornar um espírito adiantado? Cuida dos seus pensamentos. Cuida da sua sintonia. Se você tiver pensamentos bons, você sintoniza com espíritos bons. Se você tiver pensamento ruim, você sintoniza com pensamentos ruins. Gente, isso é incontestável, meus irmãos. Irmãos queridos, irmãs queridas, amigos, amigas, isso é incontestável. Se você quer se tornar um espírito adiantado, cuide dos seus pensamentos. Cuide da sua sintonia. Se você tem sintonia boa, você se conecta com espíritos bons. Se tem sintonia ruim, conecta com espíritos ruins. Fica tranquilo. Bota a cabeça no travesseiro e dorme sossegado. Vai piorar muito. Acrescentamos ainda esta consideração que não se deve jamais perder de vista. É que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes
não sendo demais se colocar em guarda contra a tendência a crer que todos devem tudo saber porque são espíritos. Toda classificação exige método, análise e conhecimento profundo do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, aqueles que têm conhecimentos limitados são, como neste mundo, os ignorantes, os inábeis, a abranger um conjunto, a formular um sistema. Não conhecem ou não compreendem, senão imperfeitamente, uma classificação qualquer. Para eles, todos os espíritos que lhes são superiores são da primeira ordem, sem que possam apreciar as diferenças de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem, como entre nós um homem rude em relação aos homens civilizados. Aqueles mesmos que estão aptos podem variar nos detalhes segundo seu ponto de vista, sobretudo quando uma divisão não tem nada de absoluta. Linneu, Jussot e Tournefort tiveram cada um seu método, e a botânica não mudou por isso. É que não inventaram nem as plantas nem seus caracteres. Observaram as analogias segundo as quais formaram os grupos ou classes. Lembrem-se que esse comentário é um comentário de Kardec. Kardec é um cientista. Kardec, ele entendia da ciência de maneira muito profunda. Por isso ele traz esse comparativo para nós, né? Por isso ele traz esse comentário para nós dessa forma. Foi assim que procedemos. Não inventamos nem os espíritos, nem seus caracteres. Vimos e observamos, julgando-os pelas suas palavras e seus atos. E depois os classificamos pelas semelhanças, baseados sobre os dados que eles próprios nos forneceram. Então veja, Kardec, na sua observação, fez essa classificação. Da mesma forma. Então, como é que Kardec fez? Para ele observar. Não é? Para ele poder, então, classificar, para ele poder entender tudo aquilo que eles estavam lhe trazendo. Vimos e observamos, julgando-os pelas suas palavras e seus atos. Então, tinham espíritos que tinham uma linguagem mais aprimorada, uma linguagem mais educada, uma linguagem mais bem formada, uma linguagem mais bem estruturada. Tinha outros espíritos que tinham uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais de rua, né? Vamos colocar assim, né? Uma linguagem mais pobre. Então o Kardec ia classificando para que ele pudesse entender com quem que ele estava conversando. Tinham espíritos que eram mais ignorantes, tinham espíritos que eram mais se apresentavam de maneira mais culta, não é? E aí então Kardec ia classificando para ele saber com quem que ele estava conversando. E depois os classificamos pelas semelhanças. Então esses aqui de primeira ordem, esses aqui de segunda ordem, esses aqui de terceira ordem, baseado sobre os dados que eles próprios nos forneceram. Os espíritos geralmente admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Na última, aquela que está no início da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados. Então, olha lá, né? Como que os espíritos imperfeitos são caracterizados? Os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela inclinação ao mal, ou seja, pensamentos, né? Pensamentos maldosos, pensamentos ruins, né? Ignorantes talvez até, não é? Então esses são os espíritos imperfeitos. Os de segunda ordem
os da segunda ordem, são caracterizados pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. Então, olha só, os de primeira ordem ainda estão muito conectados à materialidade. Perdão, os espíritos imperfeitos, né? Os de início da escala, os espíritos considerados espíritos imperfeitos. Então, aqueles que ainda se conectam muito com a matéria, são muito materializados, né? Precisa da matéria para poder ter os seus sentimentos, para eles poderem ainda sentirem que estão conectados à Terra. E pela inclinação ao mal. Então, o pensamento deles estão ainda inclinados para a maldade. Pensam mal do outro, querem mal ao outro, não é? Não aceita as suas imperfeições, não perdoa aqueles ainda que estão, não é, numa fase ainda muito ignorante da sua existência, não é? Aqueles que trazem ainda o querer mal ao outro, não é? Aqueles que ainda trazem o querer prejudicar, tem essa questão do prejudicar ainda muito latente em sua estrutura de pensamento, não é? Lembrem-se, sempre de se lembrar, a sua estrutura de pensamento. Então, ela tem essa conectividade com a matéria, muito materializados, não é? Precisa da matéria para poder ter essa conexão. E com relação à sua estrutura de pensamento, ainda uma estrutura muito maldosa, um pensamento maldoso. Os de segunda ordem, caracterizados pela predominância do espírito sobre a matéria. Então, esses de segunda ordem já estão menos materializados, menos materiais, tem menos conexão com a matéria. Já praticamente se desconectaram da matéria, não é? Já se desconectaram da materialidade, tá certo? E traz no seu pensamento o desejo do bem. Percebe? Então, esses já de segunda ordem já traz no seu pensamento o desejo do bem. São chamados de os bons espíritos. E os de primeira ordem, enfim. E os de primeira ordem? Compreende os chamados espíritos puros. Espíritos puros, aqueles que alcançaram o supremo grau da perfeição. Aqueles que alcançaram o supremo grau da perfeição, ou seja, não tem conexão nenhuma com a materialidade, não precisam mais dessa sensação material e não há em seus pensamentos outra coisa a não ser a lei divina, a lei do amor, não é? A lei da bondade. Não existe outra coisa no seu pensamento. Não paira mais no seu pensamento nada a respeito da imperfeição do outro, não é? Então, olha só que importância é isso. Primeiro, nós entendermos como é que se baseia o grau de adiantamento. Qualidades e imperfeições que ainda precisam de ser despojadas. Então, qualidades e imperfeições que precisam de ser abandonadas. Que imperfeições são essas? Orgulho, ego, vaidade, inveja, impaciência e por aí vai, não é? Exagero das coisas, não é assim? Apego, não é? E por aí vai, não é isso? Muito bem. Primeiro ponto. Segundo ponto, tudo está no pensamento. Tudo está no pensamento. Então, os nossos pensamentos é que delineam tudo isso. Essas imperfeições, essa materialidade, ela começa pelo nosso pensar, pela nossa estrutura de pensar.
né? Alguns autores chamam de mindset, forma de pensar. Então, como é que a gente pensa no que a gente pensa? Né? É um bom exercício. Pensar no que eu penso, não é? Então, observarmos a nossa estrutura de pensamento. Terceiro ponto. O que nos predomina? O que predomina em nós? Predomina eu ainda conectado com a materialidade? Eu preciso ainda do material? E eu desejo o mal para o outro? Para qualquer um. Quando a gente fala o outro, é o outro. Né? Ah, quem é o outro? Ah, do outro lado do país, em outros estados, em outros países. Não é? A quem eu não conheço. Não é assim? Eu desejo o mal? Muito bem. Se eu ainda sou conectado à matéria e desejo o mal, sou espírito imperfeito. Se eu não desejo mais, se eu não tenho mais essa materialidade, se eu não tenho mais essa materialidade, eu não preciso mais muito mais dessa conexão com o material. Eu já tô, como é que fala? Eu já tô, não é desconectado não, como é que fala? Já abri mão, né? Já não me preocupo mais com o material. E principalmente, não desejo o mal. Eu desejo o bem. Eu desejo o bem. Seja para quem for. Não é de maneira conveniente, não. Ah, não, esse é conveniente eu desejar o bem. Ah, então esse eu vou desejar o bem. Ah, não, esse não. Ah, não, esse não tem jeito, não. Esse eu não consigo. Não é? Não tem assim? Não tem uns que a gente fala, que a gente conversa, ah, não, esse eu não consigo. Não é assim? Tem uns que falam assim pra gente. Ah, não, esse eu não dou conta de perdoar, não. Não é assim? Como é que eu vou desejar o bem, rapaz? Não é assim? Ah, não, tem uns que de jeito nenhum. Então, isso ainda estão lá na primeira base. Não é assim? Ah, eu já desejo o bem, já consigo desejar o bem a qualquer um? Seja lá o que for. Me dê um tapa na cara, eu te desejo bem. Como é que faz? Então tá, então esses já são de segunda ordem. Agora aqueles que o seu pensamento é extremamente educado, não tem mais conexão com nada, esse então são os espíritos considerados o grau supremo, né? A primeira ordem espiritual. Bom, a gente pode concluir que não é? O que a gente pode concluir, gente? De maneira serena e tranquila. O que a gente pode concluir? Somos espíritos imperfeitos. Claro! Por isso que nós estamos aqui ainda, gente. Oh, meu Deus! Vamos aceitar na boa e trabalhar o nosso adiantamento. É aí que está. Consciência disso. Somos espíritos imperfeitos e ponto. Somos criados simples e perfeitos. Somos criados simples e perfeitos. Somos criados pela nossa unidade, pela causa primeira de tudo, por Deus. Somos criados simples e perfeitos. E a gente perde essa perfeição durante o caminho. E qual é o nosso caminho? E qual é a nossa jornada? A busca dessa perfeição novamente. Essa é a nossa jornada. Somos espíritos imperfeitos. Aceitemos isso. Aceitemos e entendemos isso. Porque somente assim, a gente olhando para isso, a gente consegue avançar. Não é? A gente consegue avançar. Gente, nós não conseguimos desejar bem a nós mesmos, caramba. Como é que faz? Como é que faz? A gente fica ainda, né, se martirizando com um monte de coisas. Ah, meu Deus do céu.
Bom, vamos lá. Vamos terminar a questão. Nós estamos na questão 100, nós estamos no início disso aqui, hein? Olha só, não vai dar, nem dar tempo, já acabou o nosso tempo. Essa divisão nos parece perfeitamente racional e apresenta caracteres bem definidos. Restava-nos ressaltar, por um número suficiente de subdivisões, as diferenças principais do conjunto. Kardec sempre chama atenção disso, é o conjunto, não é nada separado. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, ou seja, auxiliado, né, pelos bons espíritos, os espíritos mais evoluídos, cujas instruções benevolentes jamais nos faltaram. Com o auxílio desse quadro, com o auxílio deste quadro, será fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos, com os quais podemos entrar em comunicação e, por consequência, o grau de confiança e de estima que merecem. E, de alguma forma, a chave da ciência espírita, porque só ela pode nos dar conta das anomalias que as comunicações apresentam, em nos esclarecendo quanto às desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Observaremos, contudo, que os espíritos não pertencem para sempre exclusivamente a tal ou tal classe. Isso é importante. Os espíritos não pertencem para sempre, ou seja, estão sempre em adiantamento. Exclusivamente a tal ou tal classe. Seu progresso não se realizando senão gradualmente e frequentemente mais num sentido que em outro. Eles podem reunir os caracteres de várias categorias, o que é fácil de se apreciar pela sua linguagem e pelos seus atos. Linguagem e seus atos. Então, dessa forma, Kardec então vai aprimorando essa classificação junto dos espíritos, né? Na nossa próxima segunda-feira, nós já vamos entrar aqui em cada uma das ordens, tá? Nós vamos entrar aqui na terceira ordem, e aí nós vamos navegar por essas, né, o que estão aqui nessa terceira ordem, quais as suas características, né? Depois avançamos para a segunda ordem, quais são as suas características, e para a primeira ordem também, de acordo com as suas características. E nós vamos observar aqui que cada uma dessas ordens tem uma classe, né? Nós vamos observar aqui, ó, na terceira ordem, nós começamos pela 10ª classe. Então estão na terceira ordem a 10ª classe, a 9ª classe, a 8ª classe, a 7ª classe e a 6ª classe. Então vai de 10 até a 6ª classe. Na segunda ordem estão a 5ª, da 5ª até a 2ª ordem. E na primeira ordem estão os de primeira classe. Legal? Então mergulhemos um pouquinho mais no nosso próximo encontro. O que pode ficar para nós aqui, pessoal, desse nosso estudo de hoje? Belíssimo, muito bom, muito bom. Muito importante entendermos que, para que nós possamos nos adiantar, precisamos de duas coisas predominantes. Primeiro, entendermos a nossa evolução não intelectual, mas a nossa evolução moral. Qual a característica dessa evolução de adiantamento? Qual a característica? Primeiramente, o desapego das coisas, o desapego da materialidade. E segundo, a nossa estrutura de pensamento, o nosso pensamento. Como é que eu formo o meu pensamento? Como que eu penso a respeito das nossas relações? Não é? Então esses são dois elementos extremamente importantes para que a gente possa entender o nosso processo de adiantamento. Não é?
somos espíritos imperfeitos. É fato, não é? Agora, podemos adiantar? Podemos. Temos todas as condições? Temos. O nosso Pai Maior nos dá essa possibilidade? Sempre. Basta a gente querer, basta a gente decidir por isso e a gente nos esforçar para esse adiantamento. Né? É um esforço homérico, não é fácil, é desafiador. Por isso se chama reforma íntima. Por isso se chama reforma íntima. Beleza, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, queridos, queridas, que nos acompanham aqui. Gratidão, gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, gratidão aos nossos irmãos benfeitores, os de primeira ordem, não é? Que estão sempre aqui conosco. Esses são os de primeira ordem, ou então estão, né, chegando lá, são os coordenadores desse programa, os coordenadores desse projeto, que sempre estão aqui nos auxiliando, nos inspirando, nos intuindo, para que a gente possa trazer as mensagens, né, necessárias aqui. Gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, de segunda ou primeira ordem, não é? Gratidão a todos eles. Gratidão ao nosso anjo guardião, de primeira ordem. Percebe como é que a gente já vai conectando, a gente já vai sabendo tudo isso? Gratidão a todos eles. Gratidão a todos os irmãos desencarnados, que são encaminhados para esse momento de aprendizado, porque eles também estão aí aprendendo, estão aí à disposição para esse aprendizado. Como nós estamos aprendendo, adiantando, todos nós, em todas as ordens, estamos ainda no processo de adiantamento. Então, gratidão por essa oportunidade, gratidão pela oportunidade que Deus, nosso Pai maior, amoroso e justo, nos dá de estarmos à disposição disso, de estarmos nesse processo de aprendizado, não é? Gratidão por essa oportunidade, gratidão por você que nos acompanha presencialmente, aqui através do site, do Instagram da Associação Espírita Cartas. Gratidão pela vida, gratidão pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Gratidão, graças a Deus. Beijo no coração, bom final de segunda-feira, boa semana e até segunda-feira que vem, se Deus quiser.